como é que são os seus planos para a vida, seus sonhos para a vida, seus objetivos, é, em relação o próprio ser, ao seu próprio ser. Eu não falo assim, vou ter isso, vou conquistar aquilo, vou adquirir determinada coisa. Eu falo assim, em relação a você, a Hannah com a Hannah. Creio que ficar bem comigo mesmo, entendeu? Me sentir bem comigo mesmo em questão de pensamentos e físico e tudo. Você acha que você precisa de para conseguir esse bem-estar? Não sei, eu acho que me conhecer mais seria o caso. Conhecer mais. E aí você fala se conhecer mais fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Emocionalmente, mentalmente. Tá, mas você fala de reações, de sentidos. Como é que é se conhecer melhor? Em questão de estar tão bem comigo e não ligar para coisas que me incomodam ao ponto de ficar assim, surdo. De se sentir mal. É, Chega o microfone um pouquinho pra cá. É, nesse ponto Mas quando você se conhece, não é justamente o contrário? Você começar a perceber aquilo que te faz mal, não é meio que um caminho contrário? Porque quando você, por exemplo, eu me conhecendo, eu viro e falo assim, olha, eu não vou gostar de determinado tipo de atitude. Acaba sendo uma coisa mais inegociável, ou não? depende, porque se tu se conhecer ao ponto de eu não vou gostar de algo, tu não vai pra esse caminho. Não, eu sei, mas assim, em um mundo com tanta diversidade, Uhum. porque a gente vivemos em um mundo imensamente diverso, né, em vários aspectos, seja intelectual, social, cultural, você vai, as pessoas que estão próximas a você já te surpreendem com determinadas atitudes. Quem não está próximo, o transeunte que passa por você, ele vai te surpreender mais. E pode te surpreender para bem também. Então, assim, o lidar o tempo todo com o inesperado é uma situação que é humana. Quando a gente se conhece, a gente começa a se preparar para lidar com determinadas situações, pelo menos assim, no meu ponto de vista. Sabe, suponhamos, eu não gosto, embora eu seja heterossexual, eu não suporto a homofobia, não suporto algo que tire a liberdade das pessoas. Eu posso ver uma pessoa falar mil besteiras o tempo todo, mas eu não quero calar essa pessoa. Porque se eu tiro o direito dessa pessoa dizer algo, eu estou perdendo o direito de falar também. E de repente falar algo para ela que possa transformar a vida dela. E quando as pessoas elas influenciam, é aí que está a questão. Você quer se tornar então mais imune ao mal. É isso então no caso. Posso dizer que sim. É ter uma situação de uma proteção. Mas você não acha que isso te fecharia a possibilidade de descoberta de novos sentidos, de novos sentimentos, de novas ideias, novas visões? Não sei. Pode ser. É um preço que você se dispõe a pagar ou não? Ou você prefere hoje ter uma segurança
ou a possibilidade de descobrir algo que te faça bem, que pode fazer mal também. Eu acho que segurança não é seguro. É. Então, assim, existe um medo muito grande, né? Sim. Esse medo, ele se aplica mais em que área? Seja, é numa situação física, é numa situação verbal, é numa situação de... O preconceito, ele se mostra de várias formas, né? Em um momento ele exclui a pessoa de um meio. Em um outro momento ele ataca essa pessoa, a diminuindo, agredindo, né, verbalmente, amaldiçoando. Em outro momento, com violência física, em alguns casos levando até a morte. Como é que é essa. Acho que o medo é mais mental mesmo, é mais no interior, nos sentidos. Uhum. Então seu medo é mais do que as pessoas, do juízo das pessoas, então. Você não acredita que esse juízo das pessoas ele não se dê muito por ignorância? Acredito. Porque o que acontece? Quando você fala para uma pessoa, olha, o amor ele é amor, é diferente da sexualidade. E a pessoa não entende isso, porque dizendo que Deus falou isso de um modo e tal, aquela coisa, aquela situação, mas está no livro. Não que eu não respeite a Bíblia, mas eu digo o seguinte, eu não concordo. Porque para mim existe uma situação conceitual, porque aquele povo vive em guerra. Uhum. Quem vive em guerra tem que se multiplicar, porque senão não tem soldado para lutar a guerra. Eu vejo na Bíblia grande interesse político o tempo todo. Existe uma situação que é colocada de um modo, porque, por exemplo, assim, quando você pega, por exemplo, Jesus, ele muda completamente parâmetros que eram pregados dentro da própria Bíblia, porque assim, no Velho Testamento ele conta muitas guerras, né? O Davi que matou o Golias, que era o gigante, o Saul que tava ali meio que perdido na situação, enfim. A gente vai ver vários personagens lutando. Já Jesus, quando o exército chega, o mano chega para buscá-lo, Pedro corta a orelha de um dos soldados. Quando Pedro corta a orelha de um dos soldados, Jesus vai até o soldado, cura a orelha dele e fala para Pedro que aquele que viver pela espada, por ela morrerá. Então, assim, você vê o cara acabar com a guerra, virar e falar assim: não, Não é assim. eles vão, eu estou sendo levado para ser morto, mas eu não vou viver pela espada. Meu propósito aqui é outro. A gente vê Jesus diante de todo tipo de pessoa. Que é o mais engraçado, assim, o líder, era um líder religioso, mas não era um líder religioso, na verdade. Eu não acredito nem em questão de religião, apesar de Jesus ter sido judeu, né, durante toda a vida dele, até que ele começa o ministério, o que chama de ministério dele, né, que é o trabalho, né, de mudar as coisas. Aí ele começa a andar no meio do povo. Então, assim, mas o que me chama a atenção é que não estava na pauta de Jesus. Ele não chamava o ladrão de ladrão. Mas a Bíblia relata que
Existiam ladrões no meio dele, prostitutas. O homossexualismo é uma coisa imensamente velha no mundo e mais antiga que Cristo. E algo interessante que eu nunca vi Jesus falar que, olha, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Ele não estava na pauta dele, o pecado parece, o Ele que não chama estava de aí para julgar, né? podendo julgar, né, como filho de Deus, como soberano, ele não julgou ninguém. Ele teve ali, amou as pessoas, ele simplesmente faz questão de te ver bem. Foi a mensagem que Cristo passou. Por isso eu vejo hoje o Papa Francisco chegar para um casal homossexual e dizer que Deus os ama, né? E dizer que eles merecem todo o respeito da sociedade e de todo mundo. Então, quer dizer, essa sim é uma mensagem de amor para mim. Sabe, eu não preciso estar na sua pele para perceber isso. Isso é um tanto óbvio para qualquer pessoa que pensar minimamente a respeito da situação. Quando você vê religiosos já terem uma postura assim, isso não é, de certo modo, um alívio? É, como se diz, um visionário, né? A empatia, o amor, de fato, o cuidado, o reconhecer que somos iguais, mesmo sendo diferentes. Sim, mas isso que eu estou falando, mas isso que causa dentro do seu coração, dentro do seu emocional, né, essa atitude? É algo muito bom, igual uma amiga minha, extremamente religiosa, me trata como igual. Sim, mas em algum momento, é por isso que eu estou te falando. Eu te fiz essa pergunta do sentimento por conta disso. Em algum momento você pensa que existe alguma razão em que a gente trata de modo diferente? Não sei. Eu não sei por que eu tratar diferente. Tipo, a exclusão, no caso. Não, eu te falo o seguinte, quem acha, por exemplo, assim, olha, eu respeito a fé de todo mundo, mas vamos colocar o seguinte, a pessoa vira e fala, olha, suponhamos, vou colocar um exemplo da escola. Existe um grupo de crianças, ou pré-adolescentes ali, que começam a se descobrir. E esses pré-adolescentes se descobrindo, eles um ou dois ali daquele grupo, começam a ter um comportamento um tanto diferente. Você acha que o pai que chega para uma criança fala, olha, não ande com fulano de tal, porque fulano de tal Essa. tem um comportamento X inclinado à homossexualidade, você acha que existe alguma razão que seja mínima, mesmo que ele se fundamente uma situação religiosa, você acha que existe alguma razão no que ele está dando com essa pessoa disso? Não. É isso que eu estou te falando. Porque as pessoas elas viram e falam, não, é isso aqui, tá certo e tal, alguma coisa assim. E tem que excluir. E as mesmas pessoas que vivem numa religião cujo segundo mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, como é que você ama alguém que você exclui? Como é que você ama? Como que você se desama desse jeito? E outra situação é o seguinte, porque cria uma imagem de Deus, um Deus customizado segundo o olhar do homem. Porque eu viro e falo assim, gente, Deus é muito maior para mim. Assim, eu creio em Deus, mas eu creio em um Deus que não cabe dentro de livro, cuja vontade não cabe dentro de livro, cujo pensamento não cabe dentro de um livro. A minha compreensão, por maior que seja, por mais brilhante que seja, ela não chega num ser desse tamanho. Eu sou pequeno demais diante dele. E é aí que está a coisa. Se eu não consigo tratar aquelas pessoas que estão ao meu lado
com um mínimo de respeito, consideração, carinho, atenção, como é que eu vou chegar para esse Deus e falar assim, eu fiz alguma coisa que presta na Terra? Não tem sentido. Verdade. Você acredita na questão, vamos passar por uma questão de gênero agora. Você acredita na situação, por exemplo, de banheiros? Você acha que deveria, por exemplo, assim, existir banheiros específicos para o público LGBT? Depende do caso, porque dependendo do olhar, fica como se fosse uma exclusão, né? Sim, mas eu falo, por exemplo, o seguinte. Falo no caso de trans. Em A transição, pessoa... que você diz. Oi? Em transição. Não, transexual. Literalmente, com homem trans, vamos supor. O homem trans ou a mulher trans, no caso da Tami. Sim. Mas no caso, se ela já for uma mulher trans, não existe necessidade de ter outro banheiro, porque ela pode frequentar o banheiro de uma mulher cis. Sim, mas nem, a Tami Gretchen é conhecida. Sim. E no caso de uma mulher que é trans, que não é conhecida, que tem uma fisionomia, traços de homem. Aí aquela coisa, aí a situação assim de uma outra mulher que está no banheiro, o que esse cara tá fazendo aqui? É aí que eu tô te falando. É a situação de acessibilidade, de colocar uma situação igual, como igual. Por exemplo, um homem trans. Né? Ele vai no banheiro feminino. Será que deve existir um banheiro para o homem trans e para a mulher trans? Ou deve o homem trans vai no banheiro feminino e a mulher trans vai no banheiro masculino? Porque aí tem uma questão de higiene também. Uhum. Porque geralmente o banheiro feminino ele é muito mais limpo que o banheiro masculino. Em determinados lugares não tem um assento. Né? Então, assim, existe toda uma situação aí de higiene nesse caso. Embora atenda um público que é menor, esse público não deve ser atendido. Claro que deve. Então, assim, aí que está a questão. Mas aí entra uma situação de investimento. Entra uma situação de entendimento social de acordo. Mas, assim, ninguém até então propôs esse acordo. Acho que vai ser bem difícil. E no caso do travesti, por exemplo, como que se resolve? Seria uma boa ter um, né, específico. Porque o travesti mesmo, ele tem o pênis, mas tem um corpo tem seios, né? Tem um corpo afeminado. E aí? Ele deve ir no banheiro dos homens para ser assediado por homens que às vezes ou sofrer covardias, inclusive? É mais questão de segurança, né? Ou ele deve ir no banheiro das mulheres? Então, assim, são questões que eu acredito que deveriam ser abordadas pelo governo e pela sociedade para que exista acordo. Porque quando algo é acordado, algo é regularizado, existe a possibilidade de convívio em paz. Sim, de uma estabilidade. Exatamente. Então, assim, é nesse ponto que eu estou te falando. Você acha que nas escolas deveria existir esse tipo de discussão? Mas você acredita que isso deveria fazer parte da grade curricular? Ou que isso deveria ser uma situação tratada por fora? Por fora, tipo, um projeto à parte. Eu falo, seria uma situação extracurricular, né? No caso da escola. Mas eu acho, você acredita que a escola deveria participar desse processo? Acho porque
é tudo uma base, né? A escola é a criação de um ser humano na sociedade. Uhum. Isso é... Após a escola, a questão das faculdades em si. Hoje em dia está existindo uma postura do presidente que a gente tem no país, em que ele tem combatido, né, a situação da comunidade LGBT, tem combatido qualquer expressão na área de humanas dentro das universidades, justamente pelo questionamento a essa liberdade, essa liberdade que querem tirar das pessoas. Uhum. Muita gente tem confundido liberdade com libertinagem. As pessoas elas querem colocar que a comunidade LGBT é uma, mas assim, eu vejo, conheço inúmeras pessoas fantásticas, respeitadoras de qualquer ambiente. Assim, eu te faço esse elogio porque sempre te vi com uma postura imensamente ética, imensamente correta, uma empatia muito grande para com todas as pessoas, uma preocupação em ver todo mundo bem, e até abrindo mão do seu bem-estar em alguns momentos, isso eu já presenciei. Isso eu já presenciei. Então, assim, um elogio que é justamente, aliás, deixa de ser elogio, é reconhecimento. Não, mas é um fato, você sabe que é um fato. Então não é uma coisa. Essa marginalização. Aí vou te falar algumas palavras para a gente chegar a uma proposta de pensamento. Marginalização da comunidade LGBT, feita por governo, igreja e membros da sociedade conservadora. É algo que tá vindo. É algo que está vindo. Tá crescendo, né? No governo de agora, pelo fato de barragens de projetos, como se diz, não é abranger, é reconhecer que é algo igual, é algo Sim, mas eu estou falando o normal em seguinte: paz. essa marginalização, você acha que ela acontece com o objetivo? Pode ser que sim, eu só não vejo o objetivo para tal. Sim. Tá. Uma outra questão interessante é o seguinte: portas, oportunidades no mercado de trabalho. Você acha que as pessoas com características diferentes, né? Vou tratar de pessoas, por exemplo, assim, a mulher mais masculina mesmo, no caso da lésbica, o homem mais feminino mesmo. O que você acha dessas pessoas, ou do travesti, serem encaixadas no mercado de trabalho formal? Eu acho que não posso dizer que não tenha, tem bastante. Você acha que tem bastante? No Tem mercado de bastante. trabalho formal? Que encaixe, que abrange, que aceite Não. esse tipo de. Eu estou te falando o seguinte, não, estou te falando que se existe esse grupo hoje em dia no mercado de trabalho. Eu falo das pessoas que se destacam mais pela diferença. Não tanto. Entende? Por exemplo, assim, a mulher que veste, Sim, não tem tanto. Não é. se veste de um modo masculino, o homem que ele tem uma coisa com a maquiagem, que ele tem uma. Assim, isso disso você colocar. Você acha que isso faz uma falta?
Você acha que deveria existir uma liberdade maior no mercado de trabalho? Um preconceito menor em questão a isso, né? No mercado de trabalho, porque deixam de aceitar uma pessoa por isso, a maioria das vezes, por preconceito, por imagem. Uhum.